Olá, boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça conosco em nossos corações, abrindo os nossos entendimentos para os estudos que vamos iniciar. Realmente, nós temos que verificar esse vício de linguagem que nós temos. Da mesma forma, observar que Herculano Pires, numa de suas obras, ele alerta que não é o nome do autor de determinados livros que vai fazer com que nós tenhamos que seguir à risca o que está sendo dito. Como é que está o som? Oi, como é que está o som? Tá baixo? Oi, o que é que eu tenho que fazer, Sheila? É assim que nós vamos começar a entender por que é que neste livro tem o médium diante do doente. Na verdade, existe no movimento espírita uma preocupação em fazer com que os seus seguidores eles sejam elementos de visitas não somente aos doentes físicos, como a todos os necessitados, como se eles fossem um agente de saúde da família. Analisem dentro das suas casas como eles incentivam visitas aos nosocômios, visitas às casas de saúde, visitas a hospitais. Assim, eles tentam incutir na mente do estudante da doutrina a ideia de que todos devemos ter a obrigação, vejam que eu falei primeiro devemos, tá? De fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Quando nós tomamos para nós o dever de cumprir essas obrigações, nós estamos a caminho do amor divino, amando a Deus, servindo ao nosso próximo. Assim, à medida que nós vamos crescendo nesse mistério, nessa tarefa, nós começaremos a ser os nossos réus, os nossos juízes. Nós vamos começar a ter as condições necessárias de julgar a nós próprios dentro dos nossos erros e corrigirmos os mesmos a fim de crescermos diante da luz divina. Tendo como princípio moral esse dever,
aquele princípio que eleva o ser ao patamar de um espírito já voltado para o bem comum. Todos nós que buscamos o cumprimento do nosso dever, principalmente diante da lei, nós faremos o correto nas menores ações como nas de maiores relevâncias. Então começaremos a ser vistos como o ícone a ser seguido. Eis a razão deste título e desta matéria que estudaremos hoje. Nós vamos ter no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo um convite a o cumprimento desses deveres, principalmente para quem lê o Sermão da Montanha, aonde está, no meu entender, todo o código de honra do Evangelho. Em contrapartida, aquele que não cumpre o seu dever, ele joga fora as oportunidades que lhe são dadas, principalmente a oportunidade de servir como medianeiro entre as duas esferas, retardando a sua caminhada e, logicamente, deixando de estar numa hierarquia espiritual mais elevada para servir com muito mais perfeição. A gente vai verificar na Bíblia o apóstolo Paulo, quando de sua conversão, que aqui dentro da doutrina nós buscamos na reforma íntima, como ele foi um fiel cumpridor dos seus deveres, não deixando para depois a oportunidade de seguir o caminho da luz, quando na estrada de Damasco, indo em perseguição aos apóstolos de Jesus, ele encontra-se com aquela luz e, diante de tanta claridade, ele cai por terra quase cego. Ao ouvir a voz do Cristo a perguntar-lhe: Paulo, por que me persegues? A sua inteligência era tamanha que ele não pergunta quem és. De imediato, o apóstolo dos gentios pergunta: que queres tu de mim, Senhor? E o Cristo dá as coordenadas e ele segue à risca, indo ao encontro de Ananias, a quem ele iria prender. Ananias recebe também a visita do Cristo, orientando-o como deveria se comportar diante de Saulo de Tarso. Ali, Ananias orienta Saulo que aqui vamos nos colocar na posição de Ananias, como médium do Cristo, com o dever a ser cumprido diante de um doente espiritual. E Ananias
orienta Saulo de Tarso, retirando a venda que existia em seus olhos cegos pela cultura romana, ali representado por escamas. Paulo abre a sua visão espiritual, retira-se para uma meditação e retorna totalmente convertido ao cristianismo. Esta lição de hoje para nós representa o chamamento do Cristo ao nosso dever a cumprir em prol daqueles que se encontram cegos pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, e que sejamos nós, os Ananias modernos, a retirar dos olhos desse pessoal a venda que não os deixa enxergar diante de si a luz do Cristo. Observem que nós que estamos sempre em comum acordo nas salas espíritas, procuramos sempre a verdade. Encontramos a verdade relativa, mas dentro de cada um de nós, essa relatividade para o momento, ela é a verdade total. Mas, para aqueles que reconhecem que ela ainda está muito distante de nós, aceita a relatividade desta verdade e busca sempre crescer através dos estudos, através da busca interior do perdão àqueles que lhes ferem e da compreensão àqueles que buscam em uma palavra amiga o lenitivo para as suas dores. Observemos no apóstolo Paulo o seu combate. E é aqui que peço vênia aos senhores, às senhoras, porque baseado na conduta de Paulo de Tarso, o qual buscava a pureza doutrinária do cristianismo, se naquela época era o cristianismo nascente, hoje é o cristianismo redivivo na codificação dos espíritos. E nós temos o dever de ser também os Paulos de Tarso da vida moderna, para que nada venha a afetar a pureza da doutrina trazida pelos espíritos, tendo à frente o excelso amigo, o Cristo de Deus. É o nosso dever e devemos cumpri-lo religiosamente de forma rígida. E isto em conversa com aquelas pessoas que estão mais perto de mim, a Isis, a Xanri, a Rô Estrela, o Márcio,
já tive a oportunidade de dizer que devemos combater os erros doutrinários, como há pouco conversávamos com o Pirilampo. Acabar com esse erro de linguagem que faz com que os detratores da nossa doutrina se municiem de mais armas para combatê-la. O dever, ele encerra em cada um o grau mais elevado da qualidade do homem de bem, porque ele sabe cumprir com perfeição, com paciência e prontidão. Com isto, o ser torna-se uma criatura boa de se conversar, de estar com ela. É modesta, não é ostentosa no seu vestir, no seu falar. E a partir daí, passa a ser alguém sempre a servir de espelho para todo aquele que com ela lida no dia a dia. As nossas fraquezas morais embaçam esse espelho. E uma dessas fraquezas é a pessoa se enaltecer, sempre falando de suas qualidades. Não tem modéstia, demonstrando um orgulho que não é bom para o que nós estamos nos propondo. O médium, ele tem por dever ter como modelo o Cristo. Mas depois daquele mestre ter vivido conosco, ele não deixou de enviar os seus arautos até a vinda dele à frente de toda a falange de espíritos que era esperado pelo professor Rivaio, codinome Kardec, a fim de regulamentar a lei pré-existente. E estiveram conosco Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, iluminando o caminho para que nós pudéssemos segui-lo e no final desta luz encontrar a luz que ilumina o mundo. O Evangelho é claro. Vamos encontrar em Mateus capítulo 23, versículo 12. Aquele que proclama os seus atos virtuosos, a fim de merecer os aplausos dos homens, já recebeu a sua recompensa, nada mais lhe restando receber nos tabernáculos eternos. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mas vamos também encontrar no livro de André Luiz, chamado Domínios da Mediunidade,
uma figura narrada por ele chamada Ambrosina, que diante desse chamamento do dever a cumprir, ela, trabalhadora incansável, é consagrada pelo plano superior com uma responsabilidade de estar ligada diretamente com o seu instrutor, aquele que preside as suas tarefas. Uma ligação mais profunda. E ali, ao invés dela se enaltecer por aquilo, ela compreende quanto cresceu a sua responsabilidade. Foi-lhe dado muito mais. No entanto, cobrado. E a partir daquele momento, aquela trabalhadora passa a ter, aos olhos dos que com ela lidava, uma responsabilidade tamanha que a buscavam, assediavam por tudo quanto necessitassem. Meus amigos, minhas amigas, um mandato mediúnico exige muito apego à causa, exige muito estudo e não podendo esquecer, acima de tudo, da máxima deixada pelo Cristo: amai-vos como eu vos amei. E somente o amor é quem vai dar a diretriz para o postulante à mediunidade. Somente através deste sentimento é que vai fazer com que o visitante, o participante das casas espíritas, se liguem, enraize no seu eu a vontade de visitas a hospitais e aos enfermos. Porque disse Jesus: eu não vim para os sãos. Então todo aquele que quiser seguir as pegadas dele tem que renunciar a si próprio, pegar a sua cruz e segui-lo. E somente por amor é que as pessoas vão colocar em sua agenda em substituição a determinados sentimentos, a determinadas atitudes terrenas, essa obrigação, esse dever de visitar os enfermos. Como médiuns, ele de volta receberá, como Ambrosina, a aproximação dos seus mentores espirituais. Vai ter o equilíbrio de sua mediunidade. E ele vai fazer da caridade a tônica dos seus trabalhos, não procurando saber a quem vai servir, sabendo que vai servir ao Senhor através do seu próximo.
Então, é o convite feito pelo Cristo para que todos, aqui neste livro, é dito todos os médiuns, mas nós modificamos e dizemos todos, para essa reforma íntima em busca do equilíbrio e do encontro do caminho que nos levará ao Senhor. As casas espíritas, dentro desse movimento, elas têm um dia na semana para visitas aos enfermos. Mas isto, independente do chamamento da casa, deve ser uma obrigação de cada um. Porque hoje são eles que estão necessitando de uma visita, uma palavra amiga para o seu conforto. Amanhã seremos nós. E nem sempre esses enfermos contam com familiares, como amanhã. Também podemos não ter familiares para estar conosco. Assim, com certeza, cada um que, de bom grado, fizer uma visita, abraçar uma criança, der uma palavra amiga a quem precisar, sem tocar as trombetas, vai sentir aquilo que falamos do livro Mediunidade de André Luiz, a ligação com o seu mentor espiritual e, em consequência, o prazer de ter servido. E aquilo seguirá com o elemento para sempre. Da mesma forma que aquele que recebeu a mão estendida jamais esquecerá. Vai tornar o elemento sadio, sereno, inspirando confiança. Está seguindo o amai-vos como eu vos amei, dito por Jesus. Porque muitos são os amores que nós vemos e ouvimos por aí. Queremos dizer que o amor só tem uma face, uma verdade. Mas dele nós vamos ter 1001 cópias diferentes, e cópias não são a realidade das coisas, não são como o original. Precisamos entender através de nós próprios quando adoecemos, como perdemos o viço da nossa pele, como ficamos para baixo, como sentimos a ausência de uma pessoa amiga que nos dê uma palavra de conforto para levantarmos a nossa moral. Ah, mas eu não sou santo. Pouco importa. A amizade é uma coisa que devemos prezar com carinho. E precisamos
e estar sempre atento às mudanças dos nossos amigos que estão a caminho, porque todos estamos sujeitos a essas oscilações. Por isto, Paulo de Tarso nos falou que vivíamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por isto que os Espíritos disseram que eles vivem em torno de nós de forma que muitas vezes orientam os nossos passos. E é assim que nós, como espíritas, não temos que ensinar métodos, mas temos o dever de lembrar o que deve fazer para encontrar a alegria em si. Porque essa orientação sairá primeiro da mente, que é a sede do espírito ou o próprio espírito, e que reflete no órgão físico chamado coração. Mas, infelizmente, ainda escolhemos trabalhos para fazer. Infelizmente, escolhemos a quem abraçar. E isto não agrada ao Senhor. É como disse Isaías, na época dos sacrifícios: pensas tu que o Senhor se agrada desses teus sacrifícios? Porque eram sacrifícios em prol da própria personalidade. Em contrapartida, o altruísta, ele demonstra total isenção do eu. Ele não desfigura o ato divino, que é o de trabalhar por trabalhar, servir sem saber a quem. Nós vamos encontrar na caridade a irmã gêmea do amor. Precisamos sempre buscar à noite o nosso travesseiro para uma reflexão do que fizemos durante o dia e, como dissemos inicialmente, equilibrados, sermos os nossos réus e os nossos juízes, e ao encontrarmos os erros cometidos, nos punirmos, preparando para o amanhã a reparação daquilo que fizemos, que nem sempre será diante da mesma pessoa que ferimos, mas a oportunidade não passará. É aqui que a doutrina dos Espíritos nos chama a atenção para que todos aqueles que chegam diante de nós em busca de um conforto, de uma palavra amiga, é um doente, não querendo colocar ao pé da letra como doente aquele que se encontra nos leitos de hospitais. Se bem que eles muito mais precisam de uma palavra amiga, de um carinho, de uma visita. Mas eu não lhe conheço. Quem és? Eu sou o anjo do Senhor. Eu sou o enviado do Senhor.
não tentando por hipótese alguma colocar na mente do assistido a sua crença. É fazer com que ele encontre em si o Deus vivo, o Cristo que dormita em cada um de nós, para acordá-lo a fim de aliviar a tempestade e fazer com que a montanha das suas imperfeições sejam retiradas de um lado para o outro. Você será o elemento de ligação entre o extrafísico e o físico, para através da palavra, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma exigência, fazer com que ele acorde em si o Cristo que dormita nele. Sendo assim, nós vamos observar o quão precioso são esses doentes que batem à nossa porta. Porque será através do dever cumprido, através da caridade, através da compaixão, através do amor no servir ao próximo, que vamos encontrar o Cristo redivivo em nós. E, logicamente, ele estará sempre com as suas sublimes lições derramando sobre nós, porque essa verdade está no ar. Mas nós fechamos, Marcele, as nossas portas. Nós fechamos quando, de repente, cai em nós uma tristeza sem nós sabermos o porquê. Uma aflição, uma angústia. E somos espíritas. Entendemos da aproximação desses irmãos carentes, mas não damos a devida atenção. Esquecemos do que fazia Jesus como nosso grande mestre, que após absorver toda necessidade daqueles que estavam em torno deles, buscava sempre estar à beira de um riacho, à beira-mar, entre as árvores da floresta que cercava o lugar onde ele caminhava, e ali ele orava ao Pai, como ele nos ensinou, no mais profundo do nosso eu, porque quando ele diz recolhe-te aos teus aposentos, é dizer, mergulha no teu eu e encontra o Pai que está nos céus. E como dissemos anteriormente, o contentamento de quem serve ao seu próximo sem interesse, sem esperar nenhuma recompensa, ser útil ao seu próximo, faz com que sejamos pessoas alegres, mais equilibradas no nosso julgamento, e sejamos trabalhadores mais afetivos. E quando não tivermos argumentos, quando não pudermos dar uma palavra de conforto, as casas indicam com placas na parede, o silêncio também é uma prece. Cala-te. Porque muitas vezes nós somos atingidos por críticas maldosas. Nós somos atingidos por críticas
perniciosas. E a primeira intenção é a de retrucar. Dá o silêncio. Como médiuns, os senhores e as senhoras vão servir de espelhos para aqueles que frequentam as casas, mas muito mais para os que estão em torno de si no dia a dia. Serão vítimas de muito disse-me-disse, serão perseguidos. E lembrem-se das frases do Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Lembrem-se da palavra de Jesus. Quando alguém bater em tua face, oferece-lhe a outra. Quando o inimigo te chamar para andar 1 légua, anda com ele 2. Porque uma é para ouvir as lamentações dele, e a outra é para a reconciliação. Porque disse ele: se estás vindo oferecer ao Pai, e te lembrares que se encontra em litígio com o teu irmão, deixa aí a tua oferenda, retorna, reconcilia-te com o teu inimigo, e vinde ambos, indicando que temos que estar irmanados em Cristo, porque somos irmãos em Cristo e criaturas de um mesmo Senhor. Esqueçamos as doenças físicas em prol da saúde moral. Porque as doenças físicas já existem os médicos preparados para curá-las. Mas as enfermidades morais, além de refletirem no corpo físico, transformando-se em doenças, elas lhe atraem para locais enfermos, para ligações enfermiças, que com certeza vai nos colocar inconsciente diante do caminho a seguir, e não haverá cura. Eis porque o trabalhador espírita, ele tem que estar consciente do que vai fazer. Ele deve ir em visita aonde quer que seja, quando o seu coração lhe ditar, e não por imposição de dirigentes da casa, como é do conhecimento de alguns, de que deves fazer a campanha do quilo. Isso exercita a humildade. Deves fazer visita a hospitais. Isso é um dever. Mas esse dever tem que acordar na vontade própria. Eu quero participar desta ou daquela atividade. Tá? Há o convite, e deixa que o elemento se manifeste, e não impor. Olha, tá na hora, vamos lá, tem que, não é por aí. Lembrando sempre
que ninguém é filho de chocadeira, que todos nós tivemos um pai e uma mãe. Mesmo com grosseria, eles tiveram os seus carinhos. Mesmo com grosseria, eles têm sentimentos e sentem o problema dos seus filhos. E Jesus, ao caminhar, nos ensinou a nos irmanarmos. Amai-vos como eu vos amo. Dentro da doutrina a gente vê: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E como ninguém irá ao Pai senão através dele, todos somos discípulos de Jesus. Mais adiantados, outros mais atrasados, tendo os mais adiantados o dever de recuperar os mais atrasados. É certo que muitos desejam este ministério, mas nem todos estão ou preparam-se para exercê-lo. Ficam pelo caminho, porque se enganam. Outros, de sã consciência, preferem enveredar por caminhos tortuosos, se locupletando com aquele dom. Mas o ensinamento é: dai de graça o que de graça recebestes. Analisem que nós temos hoje grandes profissionais na área médica, psicológica, psiquiátrica e outras que são espíritas, que utilizam esses dons especiais trazidos na reencarnação para ajudarem ou complementarem o que eles trouxeram da faculdade, mas não utilizam esses dons para resolver os problemas, cobrando como médium, cobram como profissionais em seus consultórios. E muitas vezes atendem por atender, por caridade. Muitos deles doam de si um dia de trabalho aos necessitados. É caridade. Porque todos nós temos que entender que somos ministro de um ser supremo. Outra coisa é: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. O comum, né? É o comum. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Quando a lição é: faça o que eu mando e faça o que eu faço, porque você será o exemplo. E isto, hoje, a pedagogia ensina que não devemos fazer determinadas coisas diante das crianças, porque elas farão aquilo que estão vendo ser feitas. Pouco importa que sejamos poucos dentro de uma casa, mas que sejamos persistentes, eficazes, que sejamos honestos, que tenhamos fé, resignação e que
sirvamos a Deus através do nosso próximo. O Evangelho fala-nos das estradas largas, as estradas que nos levam às perdições. No entanto, o mesmo Evangelho diz que a estrada estreita faz com que você sirva com fidelidade e que você, sem reclamações, atendendo ao chamado de Jesus, pegue a sua cruz e a leve até o topo do Calvário. Porque, meus amigos, cada um de nós pedimos a cruz que trazemos conosco. E nessa caminhada, um elemento que reclamava bastante para no caminho e enxerga à distância que com a cruz pequena caminhava mais depressa. E ele reclama: aquela cruz deveria ser a minha. E o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, transforma a sua cruz, que era imensa, pesada, numa cruz pequena e leve. Ele sorri satisfeito e começa a caminhar depressa. Quando diante de si ele encontra um abismo imenso e ao seu lado via todos atravessarem com a cruz que traziam consigo. Mas por onde ele tinha que atravessar, aquela cruz pequena não dava para que ele fizesse a ponte e viesse a atravessar. Foi quando ele entendeu que aquela cruz anterior, grande e pesada, suportaria o seu peso, suportaria a ventania e alcançaria o outro lado do abismo. Uma lição para que nós deixemos de reclamar daquilo que trouxemos conosco. São muitos os médios que têm preparo. São preparados antecipadamente na espiritualidade, já falamos a respeito. E foram chamados para isto. Porém, desses, são poucos os escolhidos para trazer a verdadeira mensagem do Cristo. Mas é necessário que nos abracemos, que nos demos as mãos, que formemos um todo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com isto, nós vamos lembrar de uma parábola onde o Senhor perde o seu filho no plantio que ele tinha, no milharal, e louco, procura, e corre, e vai, e um servo, Senhor, e ele vai, não quero saber, vamos procurar meu filho. Ele, Senhor, até que, cansado de procurar, sem ter solução, ele para ouvir o servo. E o servo diz: Senhor, somos muitos, vamos nos dar as mãos e entremos milharal adentro e vamos percorrer cada canto desse milharal, com certeza. E assim fizeram. Na primeira entrada, adiante, encontraram a criança já desfalecida, por lugar que eles entraram, mas não observaram por ali a criança. Porque à medida que o tempo vai passando, as nossas imperfeições se tornando maiores,
os problemas do dia a dia, as coisas vão se tornando mais difíceis. E não podemos, por hipótese alguma, apontar com o dedo sujo para alguém. É, com a trave nos olhos, apontar o cisco no olho do nosso próximo. E somente nessa conquista, nessa busca, é que iremos encontrar a luz que vai iluminar o nosso amanhã. Falamos muito em transição. A transição existe desde que a luz do Senhor sobre as águas, por sua vontade, como dizem os Espíritos, explode para que a luz do mundo seja feita. E os Espíritos ali estavam para movimentar todo o material inerte que existia no universo, fazendo com suas células viessem trabalhar em si para a transformação e a construção dos mais diversos elementos necessários para nós como espíritos encarnados, ou melhor, como espíritos nos mais diversos mundos em formas materiais. Lembremos-nos sempre das bem-aventuranças. Estamos falando, de um modo geral, mas voltados para o ministério da mediunidade. Então, meus amigos médiuns, e aqui eu não estou me referindo ao complemento do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Eu estou me referindo àquela primeira parte. Todo aquele que sente num grau maior ou menor a presença dos espíritos são, assim, considerados médiuns. Então, senhores, senhoras, vamos de mãos juntas procurar transformar as palavras em ações. Vamos abraçar aquele que bate à nossa porta. Vamos tirar um momento para entrar num hospital e visitar os enfermos. Vamos fazer isto por amor, não a eles, mas amor ao Cristo, amor a Deus, e vamos amá-lo como se nossos parentes fossem. Faltam 10 minutos, vamos reservar esses 10 minutos para perguntas ou algumas colocações que foram feitas e que eu não li. Por favor, Xanri, Fernando, Verinha, vocês que estão... Eu estou vendo o Márcio aqui, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. Fala, pode fazer, Marcelo. Fala André Luiz. Pois é, Márcio, e é justamente a prece silenciosa. O estudante da doutrina espírita, Márcio, ele sabe que o universo é todo energia. Ele sabe que ele, como espírito, é uma forma energética que gera, que emite e que absorve. Então, Márcio, qual é o problema de você chegar num hospital, que era dever de todos, não só ir a um hospital, mas quando sair de casa para qualquer atividade, orar, se ligar com o universo
logicamente com o seu mentor, e seguir adiante. Quando for entrar em determinados ambientes, pedir: Senhor, diante de mim, não é? Então, o estudante espírita, ele conhecedor disto, Márcio, ele deveria fazer isto, tendo confiança de que ali estavam os espíritos amigos, que principalmente em cima dessas casas estão ali unidos entre si, os protetores de cada um dos que estão ali, confabulando, inclusive vendo: olha, aquele que vai entrar ali vai servir para melhorar a atitude moral do teu. Vamos lá, vamos tal, e servir a esses elementos. Então, você chegar perto e chegar ali: como é que você está, meu irmão, e tal, o que é que houve? Você pode falar? Você quer falar? Sua família? Não, você está precisando de alguma coisa e tal, entendeu? A gente vai ir ali aos poucos, sem querer querendo, como diz aquele programa infantil. Aí o cara vai lá mentalmente e começa a aplicar as energias do passe, né, necessárias. Senhor, usa-me como instrumento da tua paz. Fazei com que de mim saiam essas energias necessárias. Não é, Márcio? A Marcele pergunta: quando é que sabe que uma pessoa é bipolar e ela não aceita que é? O que fazer? Marcele, a doutrina dos espíritos, no livro dos espíritos, nos ensina uma coisa. Logo na introdução, é dito que quando encontrares com alguém que não é espírita, procura primeiro torná-lo um espiritualista, para depois mostrar para ele o que é o espiritismo. Sendo assim, você sabe que a pessoa é bipolar. Ela não sabe, ela não aceita, não force. Mas você terá meios de fazer com que ela mesma sinta isto. Como? Você pegando alguns artigos que falem da bipolaridade, tá? Você depois conversando com ela: olha para aqui, o comportamento, e ela vai se tocar. Ela: poxa, o comportamento desta pessoa é o comportamento que eu tenho, não é, Marcele? Aí você diz: não, minha amiga, não é tanto assim. Agora preste atenção que você está caminhando para isso. Por que não se tratar logo? Ô Gilda, boa tarde. Por que não se tratar logo? Isso é justamente isso. Justamente. Então, a pessoa vai começando a aceitar que ela está doente. E ela está doente. Corretíssimo, Pirilampo. Olhe, a gente, Isis, só fala daquilo que a gente conhece. Conhece porque passou. Alguma coisa diz aí, que veio de Da Vinci, que diz que o que a gente ouve, a gente esquece. Mas o que a gente vê, a gente aprende. Quando a gente faz porque sabe. E logicamente só sabe porque passou por aquilo. Às vezes são coisas do seu passado, mas que está gravado no seu íntimo,
no seu registro acástico, no seu inconsciente profundo. E quando você se depara com pessoas, com determinadas situações, aquilo aflora a sua mente e vem aí a revolta, o apego, o desapego. Você entendeu? Mas aí, Marcele, é uma virtude. Aplausos para você. Aplausos para você. E ninguém, logicamente, que está com você, que tem você ao seu lado, tem preconceito quanto a isto. Porque a esquizofrenia, as doenças mentais de um modo geral, tá? Elas estão muito ligadas a um excesso de entendimento, de conhecimento. Porque essas pessoas que têm esses desvios mentais são pessoas altamente inteligentes. E isto, Estrela, são pessoas altamente inteligentes. O que faz com que haja o desespero é que elas querem pôr em prática aquilo que tem na mente e a situação, as condições não são favoráveis. Existe uma piadazinha meio que vai dizer isto tudo. Certa feita, o Márcio conhece muito bem o hospital psiquiátrico aqui de Recife, que já foi desativado, e um cara vinha com um automóvel, de repente uma roda caiu, acabou tudo aquilo ali, e o cara ficou procurando isto, Márcio, e o cara ficou procurando os parafusos que haviam caído. Procura num sol quente, desgamado. Aí, e um doido, né? Um tido como um doido, chamando pela grade. E o cara, pra lá, vai pra lá. Depois que ele procurou, cansou, suado. Aí disse, o que é que tu queres, rapaz? Aí o cara, faz favor, o doido. O senhor está procurando seguir viagem? Ele disse, é. Ele disse, tire um parafuso de cada uma das 3 rodas e o senhor coloca essa roda com 3 lá adiante, o senhor compra 4, complementa. Aí o cara olhou pro público e disse, rapaz, tu não é doido? Ele disse, eu sou doido, mas burro não. Né? Então, são as soluções para as coisas. Não é verdade? Tem mais alguma coisa? Tá na hora, né, Xainha? Tá na hora. Aliás, já vamos passando da hora. Então, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Isto se vocês quiserem, após o encerramento da sala, nós poderemos continuar numa conversa informal. Mas a sala está encerrada. Agradeço a Deus, tá? A você, Xanri, a Christopher, a Tico e Teco, nosso eterno colaborador, a Verinha, a você, Rui Estrela, Fernando, parabéns, Fernando, por aderir à nossa causa, estar conosco, a você, conterrâneo, a você, Isis, Pirilampo, Marcelo, embaixador, Eternidade, ao FLAC 2. Muito obrigado pela companhia, uma boa tarde e muita paz para todos e luz em seus corações.